Olá, está começando mais um Aqui Tem Infra. O episódio de hoje é um episódio diferente. A gente vai contar com vários participantes. Vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, que é aquele umzinho, eu e mais uma pessoa conversando. Hoje vamos ter 5 pessoas. Vamos falar sobre um evento que a Infra vai estar fazendo, se chama o Infra Summit 2025. Eu estou aqui com o Telvio e com a Luciana. O Telvio é superintendente de tecnologia da informação e a Luciana é gerente de segurança da informação e governança. Sejam bem-vindas, obrigada por estarem aqui. Obrigado. Eu queria, Telvio, que você falasse sobre o Infra Summit, Infra Digital Summit. O que vai ser esse evento? Então, a nossa ideia do evento foi trazer um evento que fosse um marco, né? Um marco de transformação digital na Infra SA. Um evento que pudesse reunir especialistas, palestrantes, em várias áreas de interesse que tragam, né, essa questão da transformação digital. Então, a gente está prevendo painéis e debates que possam focar na questão de inteligência artificial, de governança de dados, de governança estratégica, de BIM, de geotecnologia, esses assuntos que tragam essa relevância, né, para a questão da transformação digital, principalmente vinculada à questão da inteligência artificial. É bem amplo, são várias áreas, né? Várias áreas. Luciana, e qual é a proposta desse evento? A proposta é justamente conectar tudo isso, mostrar que nós estamos aí no mundo com tecnologias emergentes, surgindo a cada instante. Isso está tudo conectado. Está tudo conectado com a governança, com a privacidade, com a segurança da informação, com a inteligência artificial, os agentes, ou seja, está tudo conectado. Então, nós queremos mostrar isso, como aplicar na prática essa conexão, mostrar para as pessoas, né, que essa conexão com o mundo, com o negócio, com a aplicação, tudo isso faz sentido e a gente está aqui para mostrar que tudo isso a gente pode usar com inteligência, esses recursos, de maneira responsável, de maneira transparente, conforme os princípios da administração pública. E então estamos aqui, aguardamos todo mundo para nosso evento. E vai ser um evento que é para o público interno e externo. Isso, interno, externo, presencial e também online. Então, a ideia é a gente ter esse espaço mesmo de interação, integrar academia, governo, órgãos, empresas. Então, a gente realmente quer trazer essa conexão para o evento. E você pode falar um pouquinho dos convidados, dos painéis, das palestras? Sim, nós teremos diversos convidados, diversas empresas falando sobre inteligência artificial, sobre a IA agente, que agora a gente está um tema muito em voga. Nós também vamos conectar, vamos trazer painelistas com cases, conectando governança de dados, uso de geotecnologia, a parte de BIM, que é muito usado para a parte de engenharia. Então, a gente realmente vai trazer uma conexão de diversos temas e a gente quer, então, promover insights, trazer esses insights e trocar esse conhecimento com todos. Tem umas empresas de fora, né, que estão vindo participar Sim. também. Quais são? A gente tem a Microsoft, né, que vai vai participar com um painel com a gente. Tem também uma empresa que é especialista na parte de governança de dados. Anel, Seguros, Gartner. Gartner também vai participar. Vai ser um dia muito rico, né? É um dia todo de evento. A nossa ideia também é fazer um chamamento para o nosso público interno, né, da InfraSA. A gente trazer a relevância desses temas, né, para o nosso público interno. Sim. Que é um tema que chama muita atenção, que também traz muita responsabilidade, como a Luciana falou, né? Então é importante a gente também trazer esse assunto à tona, trazer a importância desse assunto, né? Hoje está tá no nosso dia a dia, todo mundo, a gente não tem hoje nada que tu abra que não se fala em inteligência artificial, né? Então é um assunto que cada vez mais vai fazer parte das nossas vidas. E a gente também tem desdobramentos disso, né? E principalmente falando de TI, né? Que é a nossa área afim, a gente também precisa trazer a relevância desse assunto e a importância disso, porque também tem vários desdobramentos que são muito importantes para o nosso público entender também, né? Interno, responsabilidade, como é que a gente vai trazer essas ferramentas, como a gente vai usar essa tecnologia a nosso favor. Os temas são bastante relevantes, não só para o interno, para o externo também. O interno, a gente faz o convite já para as pessoas participarem. Vamos reforçar para vocês irem lá no auditório ou acompanharem online. Tem painelistas também da Infra, não é? Sim. Tem gente da gente. Sim. Então vai ser bastante legal. Eu queria agradecer. Eles vão continuar com a gente vai ter um outro bloco, outros blocos. E esse é só o primeiro.
continuidade ao nosso podcast, eu vou receber agora o Francisco Nunes, é o nosso gerente de pesquisa e mercado, e o Telvio Melo, superintendente de tecnologia e informação. A gente vai falar sobre IA e inovação, que é um dos temas que vão ser abordados no Infra Summit. Eu queria saber de vocês dois, como é que vocês definem inovação na administração pública? Vamos lá. Bom, começo. Bom, Mari, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu até trouxe umas colas aqui, mas eu acho que assim, o legal é a gente pensar em inovação como essa capacidade que a gente tem de gerar valor dentro de um contexto do que a gente tem ali, né? Então, é melhorar a entrega com base no que a gente tem. Então, sempre buscar garimpar, identificar na nossa rotina, no nosso dia a dia, como dá para arrancar um pouquinho mais daquilo, né? A gente conversou em outro momento já, seja para gerar mais valor ou para reduzir custo. Então, no limite, acho que inovação é isso, é aumentar a nossa capacidade de entregar valor, né, para valor público, né, para entregar melhor os nossos produtos e serviços, né? Nosso serviço para a sociedade. Não é simplesmente entregar algo novo, né? É entregar algo que, como tu falou, que agregue valor, né? Que reduza custo, que traga eficiência. Hoje a gente vê muito a própria administração pública falando nisso, né? A gente vê vários chats que foram incluídos em plataformas do governo, né? No governo federal, na Receita Federal, no próprio MGI, vários agentes de inteligência artificial que trazem essa eficiência, né? Essa rapidez, a entrega de um serviço público mais eficiente. Exato. E tem que haver uma mudança de mentalidade também, né? Tem muito, sem dúvida, porque quando a gente passa por IA, hoje está muito em evidência essa coisa da automação, né? E é o que o Otávio falou, quando você reduz tempo, você deixa o teu usuário esperando menos, por exemplo, no caso desses chatbots, né? Parece uma coisa muito trivial, mas na verdade tem toda uma camada de serviço por trás que está acelerando a entrega daqueles serviços, né? Por mais simples que sejam, né? Enfim, a geração de documentos, a alocação, a aprovação. Então, hoje a gente consegue melhorar muito esse processo burocrático. Né? Automação de resposta, né? Exatamente. Então, reduzir tempo é melhorar o nosso serviço, né? Reduzir burocracia, reduzir custo, né? Quanto mais a gente conseguir trazer isso no formato digital, essa resposta digital mais rápida, a gente também está reduzindo o custo, diminuindo a quantidade de funcionário para o servidor público, vinculado a uma atividade fim que vai ter que dar uma resposta repetitiva para o usuário. Então a gente está reduzindo o custo, né, também. Exato. E eu consigo alocar esse pessoal para fazer coisas mais atividades estratégicas, né? Que é de interesse de todo mundo, né? Com certeza. De quem faz e de quem está recebendo o serviço. Exatamente. Falando de IA, como é que está sendo aplicada dentro da infra? Quer começar, Theo? Hoje aqui, trazendo aqui o nosso exemplo, né, as duas superintendências que estão aqui, né, eu como superintendente de tecnologia da informação e a superintendência do Chicão, que é a superintendência de mercado e inovação, né. Já teve até iniciativas conjuntas antes da minha chegada, né, Chicão? Sim. Hoje na TI a gente já fez até divulgação de um primeiro agente de IA que a gente está usando, que é a Baronesa, né? A Baronesa até traz esse nome, que é o nome da primeira ferrovia do país, né? Então foi até usado esse nome intuitivo para fazer essa homenagem, né? Então a Baronesa hoje é um agente inteligente que está vinculado ali na TI para poder prestar alguns serviços, né? Então hoje a gente já tem ali 3 serviços agregados a essa ferramenta de IA, que é a abertura de chamado de TI, abertura de chamado pela assessoria de comunicação pela Ascom, e na parte de algumas atividades na área de gestão de pessoas. É um exemplo que a gente acabou de falar, né? Uma ferramenta que traz ali uma velocidade de resposta, uma automatização na nossa resposta do chamado da TI, né? Hoje, tudo que vem para a TI vem como um pedido de chamado numa ferramenta de abertura de chamado. Então, justamente, a primeira inovação que a gente quis trazer foi automatizar essa abertura de chamado e usar a ferramenta para trazer esse benefício, agilidade, tempo de resposta, rapidez na resposta, buscando essa eficiência. Também teve aquela iniciativa do Copilot, né, que foi uma iniciativa que surgiu dentro da Diretoria de Mercado e Inovação. Quer falar um pouquinho dessa? Sim, claro. A gente pediu, né, a aquisição das licenças a primeira rodada de licenças de IA generativa na infra surgiu exatamente do nosso grupo, dos agentes de inovação, né? Então a gente começou, a gente pediu o apoio à TI, né? Eu até queria reforçar isso, né, Tev, porque a gente vem discutindo esse tema com muita frequência. Na semana passada a gente teve um workshop e as áreas disseram, mas eu não tenho essa licença. Então é simples, é só pedir para TI. Então é importante que as áreas tenham consciência de que as ferramentas estão aí
Cara, a gente tem que prever, tem um rito, né, para que Sim. tudo seja adquirido, né? A gente acabou de passar, inclusive, pelo rito, né? Tá no Exatamente. PDTIC, né? Mas a aquisição das primeiras licenças de cupários também a gente pode considerar que é um marco importante para tentar aumentar, né, a qualidade, a velocidade das entregas, né? E isso é um desafio para a gente hoje, né? O próprio uso hoje, a gente está vendo que esse grupo que foi criado, a gente atribuiu essa licença a esse grupo de usuários internos da Infra SA, que são os agentes multiplicadores, né? E justamente a gente vê essa dificuldade, né? Hoje, embora a gente fale muito em transformação digital, em uso efetivo da inteligência artificial, a gente precisa também nos disciplinar, nós todos, para como usar essa ferramenta da melhor forma possível, né? Então, hoje, esse próprio piloto que foi criado dentro da Infra SA traz essa visibilidade, né? De mostrar como é que os determinados usuários que estão associando o uso dessa ferramenta, como é que eles estão usando de forma efetiva, qual é o resultado disso, o benefício esperado, para que a gente possa avaliar se a gente vai trazer esse uso efetivo para a maioria de todos os colaboradores da empresa, né? Então, isso também é um papel importante a gente ter essa visibilidade. Perfeito. É como se fosse uma espécie de validação. Exatamente. É um piloto, né? É um piloto, exato. Para a gente entender se existe adesão, né? Se essa demanda que foi feita faz sentido, né? Quer dizer, se existe um custo-benefício interessante para poder expandir, né? E comprar licença para o resto dos empregados, se for o caso, né? Então, Exato. é um momento interessante para a gente entender como que isso vem acontecendo. E a gente vem trabalhando nisso, nessa divulgação, né? Exatamente. Para fortalecer a adoção, o uso. A gente sabe que, especialmente a ferramenta que nós temos hoje, que é vinculada com a Microsoft, oferece essa camada de segurança empresarial que a gente precisa ter, né? Para Exato. manter o sigilo dos nossos dados, né? O sigilo de negócio mesmo, de mercado. Então, o que a gente vem batendo bastante nessa tecla, mas que até vale a pena compartilhar com os colegas aqui, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque, embora sejamos uma empresa pública, nós somos uma empresa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado se for escolher adotar ferramentas que não são contratadas, né? Porque a gente não consegue entregar essa confiança, essa garantia de que os nossos dados serão A preservados. gente tem que estar muito preocupado com esses critérios, né? Esses critérios de LGPD, de segurança da informação. A gente também adota princípios de políticas de privacidade e segurança da informação, que são regulatórios, que a gente vai falar aqui, inclusive daqui a pouco em outro bloco, né? Por exemplo, hoje existe no governo federal um programa chamado Programa de Privacidade e Segurança da Informação. Então, esse programa ele traz uma série de validações de requisitos de segurança da informação que servem para tudo, inclusive para o uso de IA. Então, como o Chico falou, a gente tem que estar também atento a essa questão toda, né, regulatória, e estar preocupado com essa questão também, é muito importante. Sim. E para os próximos anos, o que a gente pode esperar ali dentro da infra de inovação? Olha, tem muita coisa, Mari. Lembro que a gente falou rapidamente sobre isso no passado, mas quando a gente começou, um dos projetos, né, que é o Rota Segura, a gente conversou nisso num outro podcast, a gente vê que as possibilidades de uso desse tipo de ferramenta na infra são enormes, né? Eu posso citar algumas aqui, por exemplo, a gente tem aquele radar, chama LIDAR, na verdade, né? A gente viu isso na nossa área de engenharia, uma demanda que eles têm, por exemplo, para fazer um inventário de ferrovias, né? Então você imagina a gente colocar uma câmera que faz o rastreamento 3D na frente, por exemplo, no vagão, né, na locomotiva de um trem, por exemplo. Então ela vai passar ali todo dia e vai fazer como se fosse uma espécie de um inventário, né, o que a gente conhece pelo BIM hoje, né? Aquela digitalização, você consegue ter uma noção física num formato digital. Então, essa é uma, né? Esse uso de câmeras LIDAR, isso está no nosso radar, né? Blockchain também é uma ferramenta que a gente vem tratando para vários projetos, né? Inclusive de monitoramento de combustíveis, rastreamento de combustíveis. Tem uma outra que é muito voltada para projetos de engenharia também, chamado Digital Twins, né? Que você cria no computador uma réplica, né, que é um gêmeo digital. Então, assim, você consegue acompanhar e trazer, por exemplo, uma simulação de como é que se dá o desgaste daquela infraestrutura. Então, você tem uma réplica, exatamente uma réplica, num computador simulando como é que está acontecendo o desgaste, onde é que você precisa atuar para poder entender, né? E a gente já conhece alguns exemplos que acontecem em caso real. De acordo com a entrada, a movimentação de veículos, por exemplo, a gente sabe que aquele material, o concreto, o asfalto, tem um tipo de desgaste, né? Então a gente consegue entender, opa, tem mais, tem menos. Então, esse Digital Twins também é uma tecnologia que está no nosso radar, né? A gente pretende internalizar, mas tem várias outras, né? Assim, esse mercado O BIM que tu falou, né, hoje é um desafio dentro da própria Infra SA, né?
está lá vinculado à nossa superintendência de tecnologia da informação, estruturar isso internamente e avançar com esse tema dentro da empresa, né, a questão da modelagem da construção digital, né, que é hoje foco da atividade fim da própria InfraSA. Sim. Então, isso é um desafio muito grande também. É um exemplo de uma inovação, né? De uma área nova. Sim. Já não é tão nova assim, né? Tem hoje, inclusive, regulamentação, decreto, que o governo federal é obrigado a seguir. Então, é um grande exemplo de que a gente também precisa avançar, né? Precisa. A questão da modelagem, da construção digital, criar um arcabouço digital com todos esses dados que tem que estar ali, preservados de forma digital. E avançar com esse tema também, é um grande exemplo, né? O BIM. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e é legal o BIM, por exemplo, a gente viu também alguns estudos de caso, você consegue acompanhar, Mário. Por exemplo, por meio de um óculos, você consegue entrar na obra e ver como é que tá, né? Então isso tudo é muito palpável hoje, né? Então você consegue entrar, tá naquele ambiente, né? Exemplo do que eu falei aqui mais ou menos com o Digital Twin, com os gêmeos digitais, você consegue remotamente olhar e ver a evolução da obra a partir desse projeto, né? Que é uma modelagem, né, vamos dizer assim, que permite que a gente faça esse tipo de acompanhamento. Então, as tecnologias estão avançando muito rápido, né? A gente precisa estar atento a isso, porque com certeza, como a gente falou nas perguntas anteriores, isso gera uma redução de custos, né? Redução de desperdício, os projetos acabam ficando mais maduros, né? Eu assisti uma apresentação muito interessante ainda do assunto de BIM. Teve uma grande empresa americana, há uns 2 anos atrás, ela construiu 2 prédios exatamente iguais em Nova York. Um prédio, ela usou a estrutura, adotou as técnicas tradicionais de construção, e no outro ela fez toda a modelagem do prédio usando o conceito de BIM. E ela entregou um prédio 6 meses antes do outro e com uma redução de custo operacional de mais de 34%. Nossa. Esse é um exemplo interessantíssimo de como a tecnologia pode melhorar, né, as contas, né, das empresas, né, das operações, das atividades, dos projetos. A gente é muito entusiasmado com isso, né, Tânia? Como eu falei, dá aqui para conversar sempre assim com vocês, né? Que sempre tem, a gente sempre pergunta. Mas o nosso tempo é curto. O Chicão e o Theo trouxeram assim, um pouquinho do que vai ser apresentado ali no Infra Summit. E eu agradeço a presença de vocês dois. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Mário. Estamos à disposição. Nesse bloco, a gente vai falar sobre dados e geotecnologias. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Lilian Campos, que é superintendente de Inteligência e Mercado, e com a Carol Senhorinho, que é gerente de Tecnologia Integrada da Infra. Bem-vindas. Obrigada por estar aqui com a gente. Para começar, eu queria que vocês pudessem explicar o que são geotecnologias. Então, no contexto atual e de todo o trabalho que a gente faz lá na InfraSA, a geotecnologia é o conjunto de técnicas, instrumentos, práticas para fazer a gestão da informação geográfica, desde a coleta, o seu processamento, a sua organização e como aplicá-la nos estudos e projetos que nós desenvolvemos na InfraSA. E quais são os principais avanços aplicados na infraestrutura? Bem, né, de forma geral, os avanços na geotecnologia têm transformado a forma que gerenciamos, né, e planejamos os projetos de infraestrutura. Principalmente, como a gente estava falando na parte de estarem georreferenciados essas informações, né, a gente ressalta as plataformas integradas do sistema de integração geográfica, né, dentre elas as plataformas ArcGIS, que possibilita tanto a coleta, modelagem, compartilhamento, né, desses dados e visualização também, de forma integrada em diversos ambientes, tanto na web, desktop, né, em ambientes corporativos. Isso auxilia bastante na gestão dos projetos. Isso, as tecnologias elas estão em forte expansão, né? Nós tivemos um período em que essas geotecnologias elas passaram por uma consolidação no Brasil, mais ou menos entre as décadas aí dos anos 90, início dos anos 2000, foi quando a gente teve acesso aos sistemas, né, de localização via satélite, em você fazer levantamentos, né, topográficos. Depois a gente veio a um processo de utilização de levantamentos em sistemas aéreos, né? Tivemos aí a difusão dos drones, né? Tivemos aí também a chegada
de metodologias como o BIM, essa proliferação dos sistemas de informação geográfica. Então, a gente vê que é uma forte expansão para você agregar o conhecimento espacial, que é aonde está localizada aquela representação da informação, ou a informação que hoje você tem sobre um determinado projeto, um empreendimento, algum recurso, onde que ela está localizada? Como que a gente pode dar uma visualização num mapa, né, de onde ela realmente está e como ela pode ser melhor representada? Então tem tudo a ver com a coleta de dados. Tem muito e tudo a ver com coleta de dados. Também é uma informação que precisa passar por um processo de aquisição, né, que é onde se dá a coleta de dados, é a definição dos metadados, né, que é para poder fazer todo aquele contexto de o que aquele dado representa, aonde que ele está hoje sendo produzido, se a fonte é confiável. Então tem tudo a ver, sim, com a coleta, mas também aonde ele vai ser armazenado e o que ele vai representar, né? Aonde que ele vai estar sendo vinculado àquele dado de projeto ou de empreendimento. E quais são os principais desafios na coleta de dados? Olha, hoje, falando do trabalho que a gente desenvolve lá no observatório, um grande desafio é você conseguir manter essa informação atualizada, de você conseguir ter fontes de dados confiáveis, legalmente imbuídas para fazer aquela produção do dado, que ela esteja regulamentada. A gente tem aí alguns decretos no governo federal que estabelecem a gestão, que criaram inclusive uma estrutura governamental de dados espaciais, e a InfraSA ela tem que se conectar a essa espinha, né, dorsal, onde tem a produção desses dados. Então, um grande desafio é você, como eu disse, ter ele sempre atualizado e trabalhar com fontes confiáveis, né? E eu queria saber qual o papel desses dados tem com a inovação no serviço público. Bom, aí a gente vai falar assim sobre vários aspectos, né? Dado e serviço público é essencial porque é o dado que faz que gera todo o subsídio para as decisões, né? Que pode tornar as decisões mais inteligentes, mais eficazes, que pode produzir os efeitos, que pode trabalhar com evidências. Os dados é que dão as evidências para você poder não só implementar, mas elaborar as nossas políticas públicas. E você agregando às políticas públicas esse dado que é o geoespacial, ele leva um elemento a mais que dá a representação da informação dentro desses contextos das políticas, né? E falando em futuro, em perspectivas futuras, tem alguma coisa já que pode ser falado para a gente, que tá planejado para a infra, ou no geral também, para quem não conhece, né? Que muita gente que assiste não é da área. O Infra Summit, inclusive, vai ter muita gente interessada, porque são assuntos abordados que despertam a curiosidade de muita gente. Então, acho legal falar também para quem não conhece nada, tem alguma coisa no futuro que pode ser trazido? Sim, a gente já tem várias aplicações, né, na infra atualmente sobre tanto trazer um pouquinho, né, dessas aplicações, que é o Geoportal também, que dá mais autonomia para o usuário, verificando tanto dados de projeto, de meio ambiente, também de desapropriação, né, e isso auxilia, traz transparência para o dado. E a gente tem feito algumas aplicações para melhorar. Um exemplo delas foi do Fundiária, né, que a gente conseguiu dar autonomia para a pessoa ver sobreposição do traçado com as áreas dela, né, algum polígono, e que ele dá tanto, se tiver alguma sobreposição, ele dá o tamanho da área, da percentual. E além dessa da Fundiária, né, que a gente já fez, o Geoportal, a gente também tem outras previsões, como o Geodocs, que a gente está elaborando agora, que ele está em elaboração, que é você exatamente colocar um CPF para aqueles documentos, todos os documentos do empreendimento, né? Ele vai trazer tanta transparência para as pessoas, quando acessar aqueles documentos, ele vai ver georreferenciado onde que estão e do que se refere esses documentos, porque a gente gera muitos dados, né? Dados de relatório de fauna, de estudos que são feitos com as comunidades. Então, a gente vê isso de uma forma georreferenciada, vinculada ao empreendimento, algo muito legal. É um dos que está em desenvolvimento para completar o Geoportal, né, que a gente está chamando de Geoportal agora. E também a gente, em relação à inovação, a gente destaca bastante o uso da inteligência artificial,
que a gente acha que tem bastante a crescer e incrementar, né, nos nossos aplicativos, né, nas nossas plataformas. Isso. O que a gente percebe hoje é que tem algumas tendências e algumas soluções que elas já estão, que antes eram tidas como aquelas soluções assim, ainda um pouco distantes da realidade, mas hoje estão muito próximas, já sendo implantadas, e já tem alguns trabalhos na InfraSA já aplicando essas novas tecnologias, né? Por exemplo, o caso que a gente tem hoje do BIM, que é uma metodologia que a gente vê que é uma forte tendência de integração do BIM com o sistema de informação geográfica, o GIS, né? Trazer todo aquele trabalho que é da especificação, da construção do projeto, de toda a metodologia para a construção dele, para depois você fazer acompanhamento de obra com a informação geográfica, para você fazer um acompanhamento mais integrado. Temos também algumas outras tendências relacionadas ao que se chamam de gêmeos digitais, e aí o gêmeos digital é como se fosse um painel vivo do seu projeto ou do seu empreendimento. Ele consegue, com informações que são geradas a partir de sensores, né, que mandam informações até mesmo pela internet, construir uma visão dimensional, né, tridimensional do seu projeto, e por meio desse painel vivo você pode simular manutenções, você pode colher informações de como a sua infraestrutura está operando, né? Então a gente vê que tem algumas tendências que estão chegando cada vez mais forte, que países na Europa e os países dos Estados Unidos, Canadá, ali, eles estão já implantando, que isso vai ser uma realidade para nós. E como a Carolina disse, a inteligência artificial, para ela ajudar a, digamos assim, processar essa grande massa de dados, porque a informação geográfica tem uma produção muito grande de dados, então a inteligência artificial pode auxiliar esse processamento e também trabalhar com predição, né? Em também estar ali auxiliando em você em recomendar, digamos assim, algumas análises, de ela produzir insights, né? De mostrar ali tendências na infraestrutura. É um assunto muito rico, né? Muito vasto, que também vai ser abordado no Infra Summit 2025. No bloco de agora, eu vou conversar com a Luciana Muniz, que é a nossa gerente de segurança da informação e governança. A gente vai estar tratando sobre privacidade e segurança da informação. Obrigada, Luciana, por estar aqui de novo. Luciana, qual a importância da gente falar sobre a LGPD no âmbito do serviço público? Bom, é muito importante, Maria. Esse é um tema caro para o mundo, então hoje em dia, principalmente, né, a gente vê com o advento, principalmente de novas tecnologias emergentes, inteligência artificial generativa, e esse tema vem sendo cada vez em voga, a questão da privacidade. Então é muito importante trazer esse assunto para que as pessoas tenham consciência dos seus dados pessoais, do uso desses dados, as empresas tenham consciência da responsabilidade com os dados, seja no serviço público, seja no serviço privado, seja do nosso dia a dia. É um tema muito importante. E como é feito um trabalho de conscientização com os colaboradores da empresa? Aqui na empresa, nós temos feito algumas capacitações e estamos também lançando agora um hub de privacidade e segurança da informação. É uma solução que está dentro do nosso portal de governança digital, e nessa solução, por meio dela, nós vamos trabalhar com as áreas todo o caminho do dado pessoal dentro da empresa e todos os controles que devem ser feitos tanto pelas áreas, em cada negócio, em cada expertise, em cada usuário, com cada nível, e nós vamos fazer esse trabalho conjunto com as áreas, tudo isso com muita transparência sobre o uso dos dados pessoais. É preciso sempre muita interação das áreas, né? Não é só a TI que vai fazer isso. Colaboração. Perfeito, exatamente. Essa é a palavra-chave. Colaboração, conexão. Inclusive, nós realmente estamos com essas iniciativas de fazer diversas agendas com as áreas, integrando todas as áreas, integrando o negócio, área meio, área finalística, integrando níveis, todos os níveis, comitês, colegiados, alta direção, níveis táticos, estratégicos, operacionais. Então, realmente, é um trabalho multidisciplinar. Luciana, eu queria que você falasse para a gente sobre o Programa de Privacidade e Segurança da Informação
e como é que ele é estruturado? Esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Governo Digital, é um programa muito interessante, ele é muito didático, é um programa que compila normas nacionais, internacionais, em 32 controles e 310 medidas, e os órgãos e empresas têm um ouro na mão, e a gente está implementando esse programa dentro da InfraSA. Esse programa foi formalizado, juntamente com a alta direção, pelo conselho de administração. Nós, então, estamos trabalhando com diversos projetos e indo com as áreas, fazendo várias linhas de atuação junto com as áreas. Então, a gente une aí tecnologia, pessoas, áreas meio, áreas finalísticas, de forma em que a gente traga uma corresponsabilidade com o dado pessoal, com o dado privado, né, de cada um. Como é que ele se conecta com a governança digital? E aí a governança digital, nós temos ali um leque, né? Então, quando a gente fala de governança digital, nós estamos falando de um grande guarda-chuva. Então, na instância de governança, nós trabalhamos diretrizes estratégicas que a gente tem dentro da governança. E dentro da governança nós temos instâncias. Então, temos instância da governança aplicando para a privacidade, para a segurança da informação, para a segurança cibernética, para a inteligência artificial. Então, nós temos várias instâncias de governança dentro da governança digital. E nós temos trabalhado esse conceito dentro da InfraSA. Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o portal de governança digital. O Portal de Governança Digital é uma iniciativa da InfraSA em conectar tudo isso. Então, por meio do Portal de Governança Digital, está transparente e disponibilizado em tempo real para todos os colaboradores, para todos os níveis e também para a sociedade, o que é cabível, né, dentro de cada acesso, em que dessa forma nós conseguimos conectar as ações estratégicas voltadas à tecnologia, com a privacidade, com a segurança da informação, garantindo a continuidade dos negócios, do negócio InfraSA com relação ao que depende da tecnologia. Então, nós conseguimos fazer todo um mix e está dentro do portal de governança digital. E quais são os próximos passos para fortalecer a maturidade da privacidade dentro da empresa? Bom, os próximos passos agora nós vamos fazer uma série de projetos junto com as áreas, que nós vamos então expandir essa visão da privacidade e segurança da informação entrando em cada área da InfraSA. Esses são os próximos passos. E o futuro na proteção de dados no setor público? Você tem alguma coisa assim que você pode falar para a gente? Bom, hoje a gente está falando muito da inteligência artificial generativa, né? Então, ela trouxe diversos riscos, outros riscos, né? Além dos riscos que nós já víamos mapeando na tecnologia. Então, a inteligência artificial generativa trouxe mais riscos. Então, nós vimos literaturas nacionais, internacionais enfrentando esse tema, e esse é um desafio do futuro que já se posta no presente. O desafio da privacidade no contexto da inteligência artificial generativa. Esse foi mais um bate-papo aqui do Aqui Tem Infra, um episódio diferente, com vários participantes. Queria agradecer a Luciana pela participação. Obrigada. E fica aí o convite para o pessoal assistir ou ir lá no auditório, o Infra Summit 2025.